A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Desde já desejo uma boa noite aos irmãos. Quero dizer que todos são bem-vindos a nós, mais uma vez, nos separarmos para examinar a palavra do nosso Deus. Amém? Esperar um pouco os irmãos chegarem. Semana passada... Amém. Espera um pouquinho os irmãos chegarem. Pede a água, Isadora. Pede água. Paz do Senhor. Espera uns 2 minutinhos, irmãos, para os irmãos chegarem. Aí os irmãos ou as irmãs que foram sentindo falta de alguém, vão mandando o link. A missionária vai estar me ajudando aqui para estar enviando o link para alguns irmãos que não puderam, que não estão, amém? Se estão sentindo falta de alguém, manda o link, ou então pedir para a missionária mandar o link assim que apareceu na igreja, amém? No grupo da igreja, amém? Então vamos lá. Semana passada nós começamos e fechamos o capítulo 5, amém? De 2 aos Coríntios, né? Falamos sobre o ministério da reconciliação. Maravilha de Deus. O ministério da reconciliação é algo assim extraordinário, né? Que os homens, eles deixaram de se relacionar com Deus pelo pecado, né? Lá no Éden, pecado original. E aí Deus enviou Jesus para que através de Jesus o homem se reconciliasse com Deus, voltasse para Deus. Então Jesus é o ministério da reconciliação. Então, se nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus, nós somos reconciliados. Então, como reconciliados, nós precisamos anunciar Jesus, dar testemunho de Jesus para que outros venham ser reconciliados. Então, nós temos um lar no céu, não é isso? E um ministério na terra. Isso nós começamos e concluímos semana passada sobre o capítulo 5 de 2 Coríntios. Amém? Então, esse dia, hoje, nós iremos falar sobre o capítulo 6 de 2 Coríntios. Amém? E vamos ler e vamos dividir ele basicamente em umas 3 partes, vamos dizer assim. E eu queria a atenção dos irmãos, queria os irmãos com a Bíblia aberta, como eu pedi no grupo, talvez caneta e papel. Amém? Que seria interessante você anotar alguns tópicos aqui que o pastor vai trazer para os irmãos. Amém? Então eu queria que você me acompanhasse na leitura de 2 Coríntios capítulo 6. Amém? Mas antes vamos orar. Misericórdia. Vamos orar e pedir a graça e a presença do Senhor no nosso meio. Amém? Senhor Jesus, bendizemos o Teu nome, glorificamos o Senhor por essa oportunidade, Senhor, que temos de beber da Tua fonte, de aprender, Senhor, sobre Ti, Pai amado, permanecendo em Ti, Pai amado, e demonstrando o nosso amor. Porque o Senhor disse, Jesus, que aqueles que Te amam verdadeiramente são aqueles que guardam os Teus mandamentos. Estamos aqui para aprendê-los, para guardá-los, e com a ajuda do Teu Espírito, queremos praticá-los para glorificar o Teu nome. Então fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos fazer a leitura em nome de Jesus, do capítulo 6 de 2 Coríntios. Amém? A partir do versículo 1. Fala o seguinte: E nós, cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de uma forma inútil. Porquanto diz o Senhor: Eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que este é o momento propício, agora é o dia da salvação. Não damos motivos de escândalo em atitude alguma, a fim de que o nosso ministério não seja achado em falta. Ao contrário, como servo de Deus, recomendamo-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimento, em privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra de Deus, da verdade e no poder de Deus, com a arma da justiça, tanto no ataque quanto na defesa. Por honra, por desonra, por difamação, por boa reputação, tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros,
como desconhecido, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos, torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecidos de muitas posses de pessoas, nada tendo, mas possuindo tudo. Ó irmãos em Coríntios, temos falado francamente convosco em nossos corações abertos. Nosso amor fraternal por vós não está restrito, contudo, vós tendes limitado o vosso afeto para conosco. Em termo de justa retribuição, vos falo como filhos. Abri, pois, também os vossos corações. Jamais vos coloquei em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e dos ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor, abre aspas, habitarei neles e entre eles caminharei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em nada que seja impuro. Eu vos recebi, diz o Senhor dos Exércitos. Serei para vós pai, e serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, igreja do Senhor. Maravilhado fico eu a ver a conexão que o Senhor faz na sua palavra. Como eu costumo dizer, que Deus não fala simplesmente e resumidamente na hora da pregação. Desde a primeira oportunidade até a bênção apostólica, Deus está diluindo a sua palavra, a sua temática nas oportunidades. Amém? E o Senhor trouxe ao meu coração para trazer para os irmãos em pregação, que os irmãos lembram na penúltima pregação que eu trouxe na igreja sobre isso. Nós somos filhos. Deus quer que todos sejam salvos, mas para serem salvos tem que ser filho de Deus, e há uma condição para ser filho de Deus. E eu, sendo filho de Deus, eu preciso ter testificado isso no meu coração através do Espírito Santo, e eu preciso exercer isso nas águas do batismo, como está em Romanos capítulo 8, 16. E eu não só tenho que evidenciar isso dentro de mim através do Espírito, e nem só nas águas do batismo, através de uma forma externa, mas eu tenho que ter comportamentos, frutos, eu tenho que ter umas atitudes que testifiquem que eu sou filho de Deus. E eu, sendo filho de Deus, eu tenho consequências, eu tenho recompensas, melhor dizendo, né? Eu tenho uma colheita, né, como filho de Deus, né? E a principal delas é a herança na vida eterna. Por quê? Porque Deus só vai salvar filhos. Isso a palavra do Senhor diz. Então Jesus Cristo Jesus Cristo, ele é o unigênito filho de Deus, o único filho de Deus. E ele deixou de ser unigênito filho de Deus para ser o primogênito filho de Deus, ou seja, ele deixou de ser o único para ser o primeiro. Porque todos aqueles que reconhecem Jesus como Salvador tornam-se, por adoção em Jesus, também filhos de Deus. Então Jesus agora, ele não só é unigênito, agora ele é primogênito. E todos aqueles que recebem Jesus têm o seu nome escrito no livro da vida. E recebem as benevolências do Pai, o cuidado do Pai em terra. E quando Cristo voltar, nos levará para a eternidade. Porque a certeza que nós temos é que iremos morrer um dia. E a maior dúvida é quando isso vai acontecer. E onde estaremos depois desse fato. Amém? E como filho de Deus, Deus tem essa recompensa eterna. Amém? E aí, aqui você vê que Deus quer que nós venhamos nos relacionar com eles assim, de filhos para com o Pai, porque Ele se relaciona conosco de Pai para com filhos. E nós vamos pegar o primeiro versículo aqui, meus irmãos, e o versículo 1 e o 2, para trazer um entendimento para os irmãos, que Paulo fala o seguinte: nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de uma forma inútil. Aqui Paulo está dando seguimento ao que ele falou no capítulo 5 de 1 Coríntios. O que ele está falando aqui, como eu falei na introdução? Ele está falando sobre a reconciliação. Então o povo foi reconciliado com Deus através de Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala que não existe outro intermediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, homem. Então, Jesus Cristo veio para que o homem se reconciliasse com Deus. E aqui Paulo continua nesse contexto, falando que, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê jamais pereça, mas tenha vida eterna.
E aí Paulo vai dizendo, então, vocês que receberam Jesus como Salvador, vocês que foram reconciliados com Deus através de Jesus, vocês não podem menosprezar essa graça que foi lhes dada, tornando essa graça de uma forma inútil. Ou seja, Jesus, o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, ele habitou no meio dos homens. E esse verbo vivo, filho de Deus, ele foi fiel até a morte de cruz, para que a gente não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E aí Paulo fala, olha, eu exorto vocês, meus irmãos, como cooperadores em Deus, como ministro do Senhor, para que vocês não usem dessa graça, dessa salvação, dessa bondade de Deus para com as suas vidas em vão. Como assim em vão, pastor? É aquele que recebe Jesus, aquele que recebeu essa graça, a benevolência do cuidado do Pai, mas ainda tem inclinação para o pecado, ainda tem inclinação para o mal, as suas obras são duvidosas ainda, ou seja, ainda tem uma inclinação para se relacionar com aquilo que não é de Deus, com aquilo que não agrada a Deus. Então, de uma certa forma, eu estou tornando inútil a salvação de Deus, sendo que ainda alguma coisa que não me salvava, que me condenava, eu ainda tenho um relacionamento com ela. Então, Paulo fala que é meio que ignorar e tornar inútil a salvação de Deus, eu sendo salvo em Deus, ainda manjo do mundo, podendo perder essa salvação, podendo perder essa aliança com Deus. Amém? E eu quero chamar a atenção para os irmãos sobre esse termo cooperador. Paulo fala aqui que nós, como cooperadores de Deus, o termo cooperador é um termo que eu acho muito interessante, que no grego original ele tem duas palavras, dois entendimentos. O primeiro entendimento é uma palavra grega chamada sunerguntes. Essa palavra grega sunerguntes significa que é aquele que trabalha junto. Então, nós como igreja, nós como servos do Senhor, temos que ser sunerguntes, melhor dizendo. Ou seja, nós temos que trabalhar junto. Como Paulo fala, em 1 Coríntios 12, nós somos partes de um corpo. E uma parte do corpo ela não pode viver sozinha, ela precisa da comunhão dos demais para que ela possa se suster. Ou seja, o olho precisa da mão, a mão precisa do pé e assim sucessivamente. Então, o primeiro termo dessa palavra cooperador tem o significado sunerguntes, mas o segundo significado, que eu acho muito interessante também, que é o termo gergoel. Esse termo gergoel significa um trabalhador da terra, ou seja, um lavrador, um agricultor. Engraçado que o gergoel vem de Georgiel, que vem de Jorge, que deriva-se para Jorge. Então a palavra Jorge, uma observação, a palavra Jorge, quem tem o nome de Jorge, o original do nome dele, da palavra Jorge, é agricultor, é gergogel, porque o gel, de geografia, vem de terra, Então nós temos que trabalhar nessa terra, juntos, para que então nós possamos, em nome de Jesus, fazer com que as pessoas conheçam Jesus para serem reconciliadas com Deus. Amém? E aí no versículo 2, Paulo continua falando aqui, portanto diz o Senhor, ou seja, Paulo está pregando para Coríntios usando a palavra, ou seja, ele pega o versículo 2 aqui para dizer o que estava escrito em Isaías 49, verso 8. Então Isaías 49, verso 8 é o mesmo versículo 2 de 2 Coríntios capítulo 6, que fala, porquanto diz o Senhor, ou seja, é como se ele dissesse, está escrito na palavra de Deus em Isaías 49, 8. Eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício e agora é o dia da salvação. Então o que Isaías estava dizendo naquela época que Paulo pegou como referência para Coríntios aqui nesse momento? Ele está dizendo o seguinte, olha, que no tempo oportuno Deus te ouviu, ou seja, no dia que você clamou, no dia que você bradou ao Senhor por misericórdia, Ele ouviu. E Ele não só ouviu, porque no dia da salvação, ou seja, no dia que você precisava ser salvo, Ele te salvou. Então Paulo está dizendo, Isaías está dizendo que Deus ele ouve e Ele salva acerca do clamor daqueles que necessitam da sua graça e do seu cuidado. E aí Paulo chega e traz esse entendimento para poder falar para os irmãos acerca dessa graça, dessa reconciliação, da salvação em Cristo Jesus. Que ele fala o seguinte, com certeza vos afirmo que este é o momento propício e agora é o dia da salvação. Então Paulo está dizendo para o povo aqui, olha, esse é o momento, eu estou pregando para vocês, anunciando Jesus que é a reconciliação de Deus, dos homens a Deus, e este é o momento de vocês receberem Jesus para se reconciliar com Deus. Esse é o dia da salvação de vocês. Só que há um entendimento mais amplo acerca disso. Não só o dia da ministração do Evangelho, da pregação e da aceitação de Jesus, é o dia propício, é o momento propício, o dia da salvação.
Mas entende-se também, de uma forma mais ampla, que o Evangelho, todo esse tempo que o Evangelho está na terra, todo esse tempo que a palavra de Deus está disponível, é o dia, e é o dia propício e é o momento da salvação. Ou seja, desde que Cristo veio à terra e ali ele deu início ao Novo Testamento no sangue dele, ele propaga o Evangelho e pede para os seus discípulos serem enviados para fazer discípulos. Então, esse enviar de Cristo, essa anunciação do Evangelho de Cristo é o tempo oportuno, é o dia da salvação. Ou seja, todas as pessoas que se enquadram nesse tempo, que estão estabelecidas nesse tempo, têm a oportunidade que, através do Espírito, ser conduzida a Cristo, que é o único reconciliador dos homens a Deus. Então, hoje é o momento de alguém ouvir e receber Jesus como Salvador e se reconciliar com Deus através dele. Só que enquanto houver ainda o Espírito Santo nessa terra, enquanto o Evangelho ainda for pregado, há oportunidade ainda das pessoas receberem Jesus e ter o benefício do Pai, da herança do Pai, como a salvação eterna. Amém? Então eu queria trazer essa observação, que o momento que é pregado Jesus, que o Evangelho é anunciado, que é aceitado Jesus, esse é o momento propício para receber Jesus. Você salva, não é para deixar para amanhã, que ninguém sabe o dia de amanhã. E esse é o dia da salvação, o momento que eu aceito Jesus é o dia da salvação, que eu reconheço Jesus como Salvador. Mas o Evangelho, enquanto ele estiver sendo propagado na terra, é a oportunidade para todo aquele que em Jesus crê, não perecer, mas ter a vida eterna. Amém? Esse é o primeiro quadrante desse 2 Coríntios capítulo 6. Eu vou para o segundo quadrante, que Paulo fala sobre as marcas do ministério, né? E ele pega uma ponte no versículo 3, para pular do 1 e o 2 para o 4 até o 10. Então no versículo 3 está escrito o seguinte: não damos motivos de escândalo em atitude alguma, a fim de que nosso ministério não seja achado em falta. Ou seja, o que Paulo está dizendo em outras palavras? O ministério de Cristo ele é puro e ele é simples. Se nós pegarmos o ministério de Cristo, a palavra de Cristo, a salvação de Deus, né, através de Cristo, na palavra dele, a gente tem que pegar só isso e transmitir para o povo, né? Transmitir para adiante, né? E principalmente através de obras. O que a gente não tem que acrescentar nada, a gente não tem que ser redundante, a gente não tem que tentar ajudar, vamos dizer assim, né? Naquilo que já está perfeito. Então eu fiz uma oração uma vez a Deus e isso me chamou muito do meu coração e serviu de referência para a minha vida. Que a minha oração é: Senhor, não me ajude a não atrapalhar o teu evangelho. Me ajude a não atrapalhar a tua palavra de salvação. Me ajude a não atrapalhar a tua palavra de amor, a tua palavra de reconciliação. Porque a tua palavra é perfeita. Quem sou eu para acrescentar alguma coisa na palavra perfeita do Senhor, no ato salvífico de Cristo? Então nós temos que fazer o quê? Temos que ir ao evangelho de Cristo pela exegese, extrair o que está escrito aqui como revelação do Senhor e propagar em verbo e propagar em atos. E não ter que acrescentar nada, porque de nós não há nada, né, que possa acrescentar e melhorar esse evangelho que é perfeito. Então Paulo está dizendo o seguinte: nós não damos motivos de escândalo em atitude alguma, nós tentamos e vigiamos em tudo que falamos e que fazemos, para que não sirva de um péssimo testemunho para os irmãos, né, para aqueles que estamos pregando. Amém? Para que não seja o ministério achado em falta, ou seja, para que o evangelho de Cristo não seja achado em falta pelas nossas atitudes. Aí ele pega do versículo 4 ao 10 e traz um rol de atitudes, um rol de coisas que ele passou, que ele viveu, que ele vive e que estava passando, e traz uma referência aqui para os irmãos, que os irmãos depois dêem uma lida com mais entendimento, que vocês vão ver. Que ele fala o seguinte: ao contrário, como servo de Deus, não fazendo o que eu quero, né, mas fazendo o que Deus me manda, nós nos recomendamos de todas as maneiras, em muitas perseveranças, em sofrimentos, privações, tristezas, açoites, prisões, tumulto, trabalho árduo, noite sem dormir, jejum. Ele vai dizendo pureza, reconhecimento, usando arma de justiça, tanto na defesa como no ataque. Ele vai dizendo as condições que ele viveu ou estava vivendo, acerca daquilo que ele estava tentando, tanto de uma forma dolorosa ou mais leve. Ele estava tentando não dar motivo para escândalo algum acerca do ministério, amém, do Senhor na vida dele. Então, meus irmãos, é um puxão de orelha que aqui Paulo nos dá indiretamente. Paulo passou por tantas coisas mais terríveis do que nós passamos e fez de tudo para não envergonhar o evangelho. E hoje muitas pessoas, por muito menos, infelizmente, sem tanta opressão como Paulo passou, acabam envergonhando, acabam não tendo alguma atitude assim
que glorifique ao Senhor. Então é o momento de nós revermos, né? Nós reavaliarmos, né, a nossa vida nisso, para que nós venhamos ser esse testemunho vivo, né, do Evangelho de Cristo, para a glória de Deus. Amém? Porque nós não passaremos, irmãos, nós não passaremos uma terça parte do que Paulo passou aqui. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e principalmente espiritualmente, igreja do Senhor. Tremendo, tremendo, tremendo. Então aqui, meus irmãos, Paulo vai falando sobre isso, né? Sobre os sofrimentos. Então Paulo revela muita paciência naquilo que ele sofreu e recapitula esses sofrimentos. Então o que Paulo está usando aqui, meus irmãos, como referência, como base para poder lidar com todas essas adversidades, é a paciência. Paulo, ele introduz, é tremendo, Paulo ele introduz o seguinte, falando o seguinte: antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência nas aflições, nas necessidades, aí ele começa. Então, na muita paciência, ele passou por todo esse rol, do versículo 4 ao versículo 10. Então, meus irmãos, no mundo nós teremos aflições. Quem falou isso? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todas essas coisas que eu tenho vos dito para que tenhais paz. Porque que é uma grande referência da paciência. Paz é uma grande referência da paciência. Todas essas coisas que eu tenho vos dito de uma certa forma para gerar fé em vocês, para que vocês tenham paz, porque no mundo vocês vão ter aflições, vocês precisam de paz, vocês precisam de paciência para enfrentar essas aflições que vocês vão ter na vida de vocês. Mas em todas elas, como fala Paulo em Romanos capítulo 8, 37, nós somos mais do que vencedores. Amém? Então todo esse rol que Paulo enfrentou, ou estava enfrentando, e com certeza iria enfrentar, ele viu que ele precisaria de muita paciência para isso. E é onde o pastor já falou, e vale a pena colocar, trazer um entendimento para os irmãos, uma observação para os irmãos nesse ensino. Né? Que a questão não é ter paciência. A questão não é esperar, não é passar pelas situações, é como nós passamos com elas. E Paulo nos dá essa orientação de como passar por elas com muita paciência. E o que é paciência, pastor? Paciência é ter que esperar? Não, porque Davi falou nos Salmos 40 que eu esperei com paciência no Senhor. Então esperar uma coisa, ter paciência é outra, e esperar no Senhor é outra. Então tem gente que espera, e todo mundo vai esperar. Nessa pandemia que estamos passando, todo mundo está esperando em casa. Mas nem todo mundo está esperando com paciência. E nem todo mundo está esperando no Senhor. No Senhor que domina esses dias. Então nós precisamos ter paciência, esperar sim, mas com paciência. Mas não com paciência nos sustentando em nós mesmos, mas com paciência no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, pastor, o que é paciência? Para eu ter paciência para lidar com essas aflições, com essas adversidades, sabe? Que se levantam contra nós quando nós testemunhamos, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós fazemos a vontade do Senhor, por sermos cristãos. O mundo nos odeia. Então, como ter paciência para lidar com isso? O que significa paciência? Paciência, meus irmãos, significa que não perde o ânimo. Paciência é aquele que não perde o ânimo. Paciente é aquele que não perde o ânimo. Ânimo é uma palavra que é originada, a palavra original dela no grego é ânima. E ânima significa alma. Né? Então a pessoa que está desanimada, ela está sem a alma. Ela está com a alma dela batida. Como Davi falou, conversou com sua alma, né? Porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, que nós ainda o louvaremos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Entendeu? Então nós não temos que perder o ânimo, ou seja, nós não temos que perder a alma. O que é a alma? A base das emoções e da psique, do entendimento humano. Então nós não podemos ter distúrbios psicológicos, perturbações mentais, e nem o nosso coração ficar amargurado, angustiado, os sentimentos e os pensamentos ficarem em reboliço, vamos dizer assim. Então, aquele que é paciente é aquele que domina isso, é aquele que administra isso, ou seja, não perde a ânima, não perde o ânimo, ou seja, não perde a alma, não deixa a alma inflamar e falar por si só, as emoções, né, extravasarem. Então, paciência é não perder o ânimo, paciência é não se frustrar facilmente.
né? Eu tenho conversado muito com a Beth, conversado com alguns pais, né? Para eles frustrarem seus filhos, claro que de uma forma saudável, de uma forma edificante, ensinando os filhos, porque no mundo eles serão frustrados. Então essa geração está sendo criada sem frustração, fazendo tudo que as crianças querem e pedem. E eu vi um psicólogo falar sobre isso, que isso é uma amputação. Assim como um homem pode perder um braço e ser amputado fisicamente de um braço, um pai que às vezes dá tudo que o filho quer, não mostra o não para o filho e não frustra de uma certa forma, está amputando ele emocionalmente e psicologicamente. Entendeu? Então nós temos que ter cuidado com isso, porque o que é frustração? É a quebra da expectativa. Né? Quando nós geramos expectativas em algo e esse algo não se consolida, não se concretiza, a gente se frustra. Então nem tudo que a gente quer vai acontecer, nem tudo que a gente planeja vai ser do nosso jeito. Entendeu? Então o paciente é esse que entende, que ele pode até fazer plano, planejar, ele pode até organizar. O ano de 2020, vai ser assim, março, abril, junho, ele pode até planejar. Mas se não for do jeito que ele quer, ele tem que ficar em casa, ele não vai se frustrar. Ele sabe que o Senhor está no controle de tudo, ele vai continuar paciente. Amém? Então Paulo falou que precisava de muita paciência para lidar com tudo isso. Terceira referência de paciência, suportar a adversidade sem perder a calma. Ou seja, não deixar a alma, a ânima explodir, mas manter a calma, manter o domínio dessa alma com a calma. Amém? E a paciência é o oposto de se irritar. E o que é se irritar? É ficar nervoso, é ficar agoniado. E quando a pessoa está agoniada, nervosa, quando a pessoa está irritada, ela perde a razão, ela fica irracional e faz bobagem e faz coisas que não deve. Tem até uma frase que eu acho muito relevante que fala o seguinte: nunca prometa nada quando você estiver alegre. E nunca decida nada quando você estiver triste. Alegria e tristeza, sentimentos, alma. Então não prometa sem pensar e não decida sem pensar. Porque quando a gente está triste, a gente quer desistir, a gente quer decidir um monte de coisa negativa. E quando a gente está alegre demais, está tão feliz que a gente não, vou fazer um monte de coisa. E a gente perde a razão, perde a noção, né? Então a palavra de Deus sempre nos orienta a gente ter domínio próprio. Não deixar se levar pela alma, pelas angústias, pelas tristezas, mas ser racional. O pastor bateu muito nessa tecla acerca desses dias. Não se deixe levar pelo aquilo que você vê na televisão. Vai para a palavra de Deus. Vai orar, conversa com Deus. Entenda que Deus tem um domínio e controle da eternidade nas suas mãos. E isso que nós estamos passando, ele não vai perder o controle mesmo. É aí que ele está controlando mesmo a humanidade para tentar chamar a atenção do mundo para ele, por misericórdia. Amém? Então Paulo falou do versículo 3 ao versículo 10, que ele passou por muitas adversidades, mas antes de tudo ele estava cheio de paciência. Com muita paciência passei por tudo isso. Amém? No versículo 11, 12 e 13, é um outro quadrante, o terceiro quadrante que eu quero trazer para os irmãos, que fala que Paulo fala o seguinte: olha a forma carinhosa como ele fala com seus filhos da fé, com o povo de Corinto. Ele fala o seguinte: ó irmãos em Corinto, temos falado francamente convosco com nossos corações abertos. Nosso amor fraternal por vós não está restrito, contudo, vós tendes limitado o vosso afeto para conosco. Em termos de justa retribuição, vos falo como filhos. Abri, pois, também os vossos corações. O que é que Paulo está dizendo aqui? Igreja do Senhor, igreja de Corinto, tudo que eu tenho falado, demonstrado, tenho ensinado, sendo cooperador em Deus, exortado vocês, eu tenho falado como o pai fala para os filhos. Eu tenho falado com o coração aberto, falado francamente, com sinceridade, né, tentando dar o melhor de mim, Paulo falando, e com o coração aberto, né, com sentimento, sabe, como o pai para com filhos. Só que não é recíproco isso. Vocês não ouvem o que eu falo, vocês não dão crédito que eu falo, na verdade vocês me criticam, vocês questionam o meu apostolado, né, Paulo falando, vocês duvidam de tudo que eu falo, vocês ficam em crise entre vocês não ficam em harmonia como igreja, sabe? Então não é recíproco o que eu estou falando e o que eu estou sentindo em relação a vocês, em relação de vocês para comigo, né? Então, tem uma ilustração que eu acho muito interessante, que um pregador falou uma vez que me chamou muita atenção. Ele falou que ele estava precisando sair para pegar um voo, para viajar. E aí ele ia voltar só no outro dia. E aí faltava mais ou menos uma hora mais ou menos para ele sair, né, para ele ir embora. E ele começou a arrumar as coisas e tal, não sei o quê. E ele fez uma brincadeira com o filho. E o filho dele começou a se irritar com ele, né? E ficou chateado com ele. Eu não lembro o que foi. E aí, quando faltava mais ou menos 15 minutos para ele ir embora, meia hora para ele ir embora, ele falou: filho, vamos brincar?
Vamos brincar com o papai e tudo mais? Aí ele, não, estou chateado com o senhor. E aí deu 15 minutos para sair. Ele, filho, vamos brincar um pouquinho aqui, vamos jogar um pouquinho aqui, vem cá, vamos pular aqui com o papai. Aí ele falou, não, estou chateado com o senhor, não vou não. Quando faltava 10 minutos, 5 minutos para ir embora, o filho veio para falar com o pai, vem cá, papai. Eu revi os conceitos, pequenininho, não tinha nem 6 anos direito. Aí ele chegou e falou pro filho, filho, agora não dá mais, papai tem que ir embora. Papai tem que ir embora, papai tem que partir. Ou seja, o filho ficou triste, né? E qual a moral dessa história? A moral dessa história é que às vezes nós perdemos tempo demais com bobagem, com picuinha, e o que é mais importante e relevante para nós, a gente perde por causa disso. Então, esse filho, por causa de uma bobagem, uma brincadeira simples que o pai fez com ele ficou irritado com o pai. E ele deixou de viver um momento inesquecível com o pai, de brincar, de tal, e etc e tal. E quando ele foi cair em si, já faltava 5 minutos, já era tarde demais e o pai foi embora. Então, quantas vezes a gente perde esse tempo de relacionamento com Deus, esse tempo de relacionamento com cônjuges, esse tempo de relacionamento com família, esse tempo de relacionamento com pessoas que amamos, por causa de besteira. Se a gente for colocar na balança o que nos ofendeu, né? Se a gente for colocar na balança aquilo que nos afastou e colocar na balança o nosso sentimento para com a pessoa, a gente vai ver que é desproporcional. Entendeu? Às vezes eu e minha esposa discutimos sempre, né? Carne e osso, ainda bem, que se fosse uma coisa sem discordância, não seria casamento, né? Os dois se lapidam, né? Os dois se aprendem, né? Um ajuda o outro, na verdade. E aí, eu às vezes fico de lado, às vezes ela fica de lado, eu falo, meu Deus, era pra gente estar se acarinhando, ela olhando pra mim ali. Era pra gente estar se acarinhando, era pra gente estar brincando, a gente para estar, sabe, abraçado, mas por causa de uma besteira a gente está afastado. Então, o que eu sinto por ela é desproporcional a qualquer coisa, muito menos essa bobagemzinha. E aí a gente, depois desses 10 anos de casamento, começou a pisar em cima dessas coisinhas. Como Paulo fala em Efésios, não deixe o sol se pôr diante da tua ira. Não durma irado, não durma com raiva de ninguém, tenha um coração leve. Porque a palavra do Senhor fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Os limpos de coração verão a Deus, então em nome de Jesus não deixe nada macular o teu coração, não deixe nada deixar nebuloso o seu coração, obscuro o seu coração, sopre toda nuvem negra que possa estar no seu coração, não vale a pena, é desperdício. Esse filho desperdiçou um tempo que não voltava mais, que não ia voltar mais com o pai. Amém? E aí, Paulo estava falando com seus filhos da fé dessa forma, meus filhos, eu amo vocês. Eu tenho demonstrado chamar a atenção de vocês como o pai faz com filhos. Porque o pai que ama o seu filho, ele exorta, porque a exortação é a maior prova de amor que um pai pode ter com o filho. Então, só que não é recíproco, vocês não entendem isso, você não tem essa reciprocidade para comigo, né? Você não tem esse contexto para comigo. E eu acabo sofrendo, porque eu estou sofrendo perseguição, estou sofrendo tristeza, estou sofrendo prisões, tumultos, estou sofrendo trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, estou passando por impureza, conhecimento, passo por tantas coisas, e vocês acabam sendo um peso também nesse contexto. Não deveria ser assim. E aí Paulo trata esse sofrimento, tanto o que ele estava passando na pregação do evangelho na Ásia Menor, quanto desse contexto da igreja de Corinto até então, imatura, vamos dizer assim, ele trata como sofrimentos. E esses sofrimentos a gente traz 3 entendimentos, 3 referências desse sofrimento. Tem os sofrimentos internos. Quais são os sofrimentos internos? Né? Que precisamos de muita paciência. São as aflições, as privações, as angústias. São sofrimentos internos que precisamos de paciência para lidar. Segundo, muita paciência nos sofrimentos externos. Quais são os sofrimentos externos? Nos açoites, nas prisões, nos tumultos. São coisas externas que se a gente às vezes não consegue dominar o que acontece dentro de nós, imagine fora de nós. E nós temos que ter muita paciência também para poder lidar com os sofrimentos involuntários. Né? Desculpa, assumidos voluntariamente, né? Que são os trabalhos, as vigílias e os jejuns. Então Paulo está falando, eu tenho sofrimentos internos, eu tenho sofrimentos externos e tenho sofrimentos que eu assumi. Eu assumi o chamado de pastor, assumi o chamado de missionário, assumi o chamado de diácono, assumi o chamado, seja lá qual for, diante do Senhor, de doutor, de mestre, de apóstolo, de pregador, seja lá qual for. E tem sofrimento acerca disso também. Então que vocês, meus filhos, sejam ajudadores, né? Entendam esse ministério, assumam os seus ministérios, que cada um tem o seu, e vamos, como família, crescer juntos e não ficar com essas picuinhas, essas bobagens, que são totalmente irrelevantes, bobas em relação ao que eu sinto por vocês e o que vocês representam para mim. Então, de mim para vocês, Paulo está dizendo,
com o coração, como é que ele fala aqui? Eu estou com o coração aberto, né? Falo francamente e meu coração está latejante, está aberto, ou seja, eu estou sendo pleno e total para vocês. Só que eu precisaria que se fosse verdadeira recíproca, né? E aqui no versículo 14 ao versículo 18, Paulo fala que jamais vos coloquei em julgo desigual. E aí ele vai pegando aqui uma lista sobre julgos desiguais. Paulo aqui ele pegou versículos e versículos e versículos sobre referências, sobre sinônimos. Então ele pegou o versículo 4 ao versículo 10 falando de sinônimos de tribulações, tanto internas, externas, e aqueles que ele assume como ministério, como trabalho. E ele vai pegar vários exemplos também do 14, 15, 16 e ao 18, falando sobre essa questão do julgo desigual. Que com Deus é sim ou não, com Deus é céu ou inferno, com Deus é quente ou é morno, com Deus é santo ou é profano. Quente ou frio, obrigado. Com Deus ele é assim. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Né? É um noivo e uma noiva, é uma aliança que eles têm. Então, qualquer outro integrante desse relacionamento, a Bíblia trata como prostituição. Prostituição não é só no contexto físico, porque prostituição significa você estar aliançado com alguma coisa, com alguém, e você ter novas alianças, entendeu? Traindo essa aliança que você tem. Né? Então Paulo fala aqui, jamais os coloquei com julgo desigual. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou a comunhão das trevas com a luz? Ou da harmonia de Cristo com Belial, que é Beelzebul, que é Satanás, né, no Velho Testamento, né? Ou que parceria tem estabelecida entre o crente e o incrédulo? De acordo com o que pode existir entre o templo de Deus e o dos ídolos. Que acordo pode existir entre o templo de Deus e o dos ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo, como declarou o próprio Deus. E aqui Paulo, mais uma vez, ele pega a Bíblia para pregar. No versículo 2 ele pegou Isaías 49, verso 8. E aqui no versículo 16, da parte B, o 17 e o 18, ele pega Levítico 26, 12. Que também foi falado em Êxodo também. Que ele fala o seguinte, o que Deus fala? Habitarei neles, e entre eles caminharei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Aliança, casamento, unidade, uma coisa só. Então, da parte de Deus, ele cumpre. O que ele espera é que nós cumpramos. Assim como Paulo, de boca e de coração, estava sendo pleno com os seus filhos da fé em Corinto, ou seja, estava assumindo a sua aliança, estava assumindo sua condição do seu lado do propósito, do pacto, da aliança com o povo de Corinto. Ele esperava que o povo de Corinto também, como filhos da fé, fosse assim com ele. Pegando o exemplo de Deus, que da parte de Deus, que o Deus da aliança que ele é perfeito conosco. Ele tem uma aliança conosco que cumpre sua parte da aliança conosco. O que ele espera é que nós, como filhos também, cumpramos a parte da aliança com ele. É isso. Não é contra o irmão, não é contra o fulano, não é contra o ímpio, não é contra o incrédulo, não é contra ninguém. É em favor de Deus. Porque aqui Paulo está pegando o princípio de santidade. Qual o princípio de santidade que Paulo está pegando aqui? O que é santidade? O que é ser santo? Qual o princípio de santidade que Paulo pega? É uma atitude que é oposta àquilo que é profano. É uma atitude que é oposta àquilo que é pecado. Então isso aqui é pecado, então eu vou fazer o oposto. Isso aqui é errado, então eu vou fazer o oposto. O que é que as pessoas estão fazendo hoje que é errado? Estacionar desse lado aqui, né, na rua, aqui um exemplo, isso aqui é errado, então eu vou fazer o oposto. Estão entendendo? Então o princípio de santidade é fazer o oposto do que é errado. Então tem santidades que Deus estabeleceu como certo e como errado, que eu tenho que fazer o certo, o oposto do errado. E tem coisas que são atuais hoje, que nós sabemos pela nossa noção, pela nossa razão, que é errado. E sabendo que é errado, nós não precisamos que ninguém venha nos apontar, nos coagir. Não, pelo princípio de santidade, do Deus que está em mim, o Deus Emanuel, que habita em mim, eu tenho que decidir pelo oposto. Amém? Entendeu? Então aqui Paulo está falando com quem? Está falando com um povo idólatra, porque o povo de Corinto era um povo que tinha vários deuses. Como o pastor já falou para o povo, explicando como era Corinto na época, né? Que era uma espécie de uma ilha que tinha 2 portos. Naquela época, ter porto é ter pluralidade. Era uma cidade cosmopolita, né? Então tinha vários deuses, várias prostitutas que ficavam nesses portos, né, ali. Então ele se deparava com tudo isso. Então ele lidou com a prostituição de um jeito, como eu falei para os irmãos, colocando o véu nas prostitutas, dando um princípio de santidade. E ele usou em relação também a essa questão da idolatria, explicando, falando sobre Deus vivo. E aqui, alguns estavam insistindo ainda. Lembra do versículo 1?
nós, como cooperadores de Deus, os exortamos a não acolher a graça de Deus de uma forma inútil, ou seja, não desprezar a graça de Deus, porque vocês estão querendo ir para o profano, ir para a treva, ir para a luz, ir para a injustiça, adorar outros ídolos, ou seja, vocês estão em Deus, são salvos com Deus, reconciliados em Deus por Cristo, e estão desprezando a graça de Deus, ainda pensando naquilo que Deus abomina, que Deus não concorda, porque vocês vão estar no jugo desigual. O que significa isso? Vocês brincando entre esses dois contextos, Deus, né, o santo e o profano, com certeza o profano vai vencer. Por quê? Porque dentro de você ainda habita o pecado. E você é inclinado para ele. Você vai acabar dando vazão a ele. Né? A gente costuma falar sobre isso aqui também, como Paulo fala mais na frente. Ele fala sobre a questão do jugo desigual em relação a casamento. Né? A pessoa tem uma fé. E aí vai se relacionar com outra pessoa que tem outra fé. Então vai ter um jugo desigual. Entendeu? É interessante ter essa conversa antes e tudo mais, para que os dois tenham a mesma fé, né? Preferência fé cristã, fé no único Deus vivo, para que então eles tenham um alinhamento nesse casamento e seja saudável a comunicação e relacionamento deles. Porque senão vai ter conflito e o jugo desigual vai prevalecer. Amém? Então Paulo está batendo nessa tecla porque as pessoas estavam seguindo os falsos mestres. Porque um dos motivos de Paulo se entristecer é que ele falava a verdade francamente, ele falava abertamente, usava termos da própria palavra de Deus, usava a Bíblia para pregar, e tinha sinceridade e vontade no seu coração para poder explicar a palavra de Deus, e tinha falsos mestres, que não está escrito aqui, mas os irmãos, eu trouxe para os irmãos, tinham muitos falsos mestres, ou seja, sacerdotes de outros deuses, que vinham e falavam e colocavam comichão na cabeça dos crentes, chamando ele para adotar outra fé, para poder, vai lá na igreja de Paulo, mas depois vem aqui em tal lugar, faz assim, lá faz uma coisa que faz outra. E eles estavam se deixando levar. E Paulo foi chamar a atenção deles para isso. Não jogue fora e não torne inútil a graça de Deus. Deus salvou vocês em Cristo. E vocês estão ainda em duidade. Vocês estão encoxando em dois pensamentos ainda. Entendeu? Então, que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Né? Quem é o templo de Deus? Nós. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, se nós somos de Deus, vou trazer uma observação para os irmãos aqui, uma pregação que eu trouxe para os irmãos. Nós somos de Deus por 3 grandes fatores. Primeiro, ele nos criou do pó da terra. Só por aí já estava já selado. Então, ele nos criou do pó da terra, ainda soprou ainda seu fôlego, seu hálito na nossa narina e nos fez alma vivente. Nós somos dele porque ele nos comprou pelo maior preço que podia ser pago. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do 18. O maior preço que podia ser pago pelas nossas almas, que estava fadada ao inferno, Jesus Cristo pagou com seu sangue na cruz do Calvário. Então ele nos comprou, além de nos fazer. E terceiro e último, ele habita em nós como Deus Emanuel, como Espírito Santo. Glória a Deus, não glória, igreja. É maravilhoso isso. Então ele te fez, ele te comprou e ele habita em você. Não tem que discutir isso, você não tem que negociar mais a sua fé, o seu corpo, a sua vida, com mais nada. É por isso que a gente não faz determinadas coisas que fazíamos, não é porque a religião não permite, porque Deus briga, não, porque não cabe mais, eu já pertenço a outra coisa, não, isso aqui é para a glória de Deus. Amém? Você parte de você, não parte da religiosidade, não parte do ditador, do opressor, do homem, não, parte de você. Você foi reconciliado com Deus. Aleluia, através de Jesus. Isso tem que te encher, isso tem que te transbordar ao ponto de você, entre aspas, ser dono de si e decidir, não, eu quero Jesus, eu preciso dele, eu amo ele. Então o que eu quero ter parte com os ídolos, que são mera criação dos homens e pseudos demônios, se eu tenho um Deus vivo, que é meu Pai, que me ama, que habita em mim, não. Então Paulo chama isso, a atenção do povo nesse sentido, para eles não ter essa duidade. Né? Não discutir, negociar sua fé e nem o seu corpo, que é a habitação do Espírito. Para injetar nada, para botar nada que contamine o corpo, muito menos questões espirituais. Amém, igreja do Senhor? E para finalizar, eu falo sobre isso, que há uma necessidade de se observar esses mandamentos, né? Que nós temos que nos inclinar para algo que nós confessamos com a nossa boca. Né? Então Paulo fala que nós temos que ter um comportamento, há uma característica social dessa questão da duidade, né? Porquanto que sociedade pode haver entre a justa e a injusta, entre a justiça e a iniquidade, né? É esfera do comportamento moral. Segundo,
Da comunhão. Primeiro, da sociedade. Não há sociedade injusta com justa que elas se combinem. Né? Um outro exemplo é a comunhão. Que comunhão há com a treva, com a luz? Não existe. Terceira referência sobre essa questão. A harmonia. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Que harmonia há entre Cristo e Satanás? É a esfera da autoridade espiritual, né? Quarto, uma referência sobre a união. Ele fala, ou que união há do crente com o incrédulo? E quinto e último, a esfera da fé, sobre a ligação, o religare, ligar novamente. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Não há ligação. Então o que Paulo está trazendo em outras meias palavras aqui é óleo e água. Eles podem até conviver, mas não podem se misturar. Irmãos do Senhor, eu vou pegar aqui 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios 12. 1 Coríntios, capítulo 12, não vou lembrar aqui agora. Não, é versículo, 1 Coríntios, capítulo 12, acho que é primeiro. Ele fala o seguinte, meus irmãos, capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo, acho que 10, 13 em diante. Ele fala o seguinte, que nós temos que nos associar com as pessoas. O que nós não podemos é nos misturar. Porque uma coisa é se associar. Se associar está junto. Essas três Bíblias estão juntas, associadas com esse livro, com esse computador, estão associados. O que eles não estão é misturado. Eu costumo pegar como exemplo, que eu já trouxe nas pregações para os irmãos, imagina uma mesa com a ceia, uma mesa com um banquete, uma mesa do almoço. Ali vai estar o suco, ali vai estar o feijão, o arroz, a carne, vai estar a salada e vai ter um jarro de planta ali para embelezar a mesa, amém? E ali estão os pratos. Todos esses ingredientes, vamos dizer assim, estão associados um do lado do outro. O que não pode é ele estar misturado, que aí vira uma bagunça. Você pegar uma bacia, aí você vai colocar o suco, vai colocar, eu que sou baiano, a farinha, vai colocar o feijão, vai colocar a flor e os pratos e fazer tudo isso aqui que é misturar. Então a gente não pode misturar, mas se associar nós devemos. Porque Paulo até ironiza, ele fala, se não fosse para nos associar com as pessoas desse mundo, que a gente saísse desse mundo, digamos assim, fosse para Marte. Então nós temos que nos associar, a gente não pode misturar. Ainda mais como Cristo fala, que nós como luz temos que iluminar. Aonde? Onde é que a luz tem que iluminar, a igreja? Nas trevas. Onde é que o sal tem que iluminar? O sal tem que saborear, né? Onde está insípido, onde não tem sabor. Então Cristo veio para sentar do lado da prostituta, do pecador, do publicano, ele veio para os doentes. Então se Cristo fosse para não... Tem uma história que é linda, que fala o seguinte, que uma vez Cristo estava comendo, né? Um pecador, obviamente. Aí os fariseus falaram, olha só, tá vendo? Ele come com os pecadores. Ele senta com os pecadores e come com os pecadores. Aí um grande homem de Deus falou o seguinte, se Cristo não pudesse, né, e chegasse na conclusão que ele não deveria comer com pecador, ele não ia comer com ninguém. Todo mundo é pecador. Ele não viria ao mundo, porque todo mundo é pecador. Então ele veio para os doentes, ele veio por mim e veio por você. Por isso que nós somos gratos a ele, e por nós sermos reconciliados com Deus através de Jesus, e tão somente através de Jesus, nós não vamos desprezar a graça, nós não vamos tornar a graça de Deus inútil. Nós vamos aceitar a repreensão de Cristo, a orientação de Cristo, como filhos amados, que recebem com bom grado a demonstração, a exortação do seu Pai. Vamos colocar em prática o que nós podemos através, com a ajuda do Espírito Santo, né, como testemunho, como fala, algo que dignifique e honre o Evangelho de Cristo, que já vem puro e simples da Bíblia, né, da fonte que é Jesus. E que nós possamos, em nome de Jesus, nos posicionar, não com a opressão da lei, com o jugo da lei, que não nós somos libertos por ela, mas agora o Espírito nos vivifica, e nós temos o Espírito Santo em nós para nos discernir o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profundo, o que é luz, o que é treva, o que é banquete da ceia do Senhor e o banquete das abominações dos demônios, e a gente, pelo Espírito Santo em nós, viemos decidir pelo Senhor, decidir pelo aquilo que agrada a Ele, para retribuir a Ele de uma certa forma tudo que Ele fez. Porque nós obedecemos ao Senhor não por amor a Ele, mas pelo amor dEle por nós, por tudo que Ele já fez por nós. Foi tão extraordinário que nos constrange de uma certa forma que a gente fala, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Foi o que Pedro fez por Jesus. Pedro veio, para finalizar, de uma pesca frustrada. Pedro veio de uma pesca que ele pescou só lodo e estava triste. Um homem de idade, experiente, lobo do mar, conhecedor onde estavam os cardumes, veio entristecido para a margem do mar da Galileia.
e estava ali frustrado porque ele tinha uma sociedade com Bartimeu, com o Zebedeu. Ele tinha uma esposa e uma filha para alimentar. E ele falou, e agora? Né? Não trouxe o alimento para casa, nem trouxe o lucro para a empresa, e agora o que eu vou fazer? E aí Jesus vê aquilo ali, Jesus foi a Pedro. Não foi Pedro que foi a Jesus. Foi Jesus que foi a Pedro. Foi Jesus que veio a nós. Todas as outras religiões, elas orientam o homem e a Deus. E o cristianismo é a única religião que Deus veio ao homem. Porque é impossível o homem no seu pecado ir a Deus. Ele nos amou e deu seu filho, coisa que eu nunca daria a minha filha. Nunca daria meu filho. Nem por quem eu amo, muito menos por quem me odeia, que foi o caso de Deus por nós. E aí Jesus viu Pedro do jeito que ele estava triste. Pedro nem sabia quem era. A luz do mundo, o Cordeiro de Deus estava ali. E falou, Pedro, deixa eu entrar na tua embarcação, querido. Deixa eu fazer uma pregação para esse povo aqui. E depois que tudo isso acaba, Jesus fala para Pedro, Pedro, volta, vamos pescar. Aí Pedro, não, mas eu já pesquei, sei onde pesca, não tem peixe, eu sei de tudo, eu sou um cara, sabe, profissional, conhecedor de tudo. Ele, não, mas você não vai pescar mais sobre a tua competência. Você vai pescar agora comigo. Agora você vai comigo, Pedro, é diferente. Comigo, Pedro, é diferente, Pedro. Você já tentou até hoje pela tua competência, pela tua força, pela tua inteligência, pela tua capacidade e não deu certo, Pedro. Agora tenta, Pedro, ir agora comigo para tu ver uma coisa. E a palavra fala que Pedro fala, segundo a tua palavra eu vou. Ele vai. E Jesus fala, joga aqui. E Pedro lança a rede. E a palavra fala que Pedro não alcança o peixe com a rede dele, mas Jesus que coloca o peixe na rede de Pedro. E Pedro pesca uma pesca maravilhosíssima. Maravilhosíssima, ao ponto que o barco dele foi a pique, que ele teve que chamar os seus amigos, Tiago e João, que encheu o barco deles também. E nesse momento Pedro, a palavra fala, que se prostra, se ajoelha diante de Jesus e fala, Senhor, aparta de mim. Se aparta de mim, Senhor. Se aparta de mim, que o que o Senhor fez para mim é uma coisa que me constrange. Eu estou constrangido diante do Senhor. Eu estou constrangido, Senhor. Eu não mereço isso, eu não sou digno disso, Senhor. O Senhor nem me conhece direito. E Jesus fala para Pedro, Pedro, fica calmo, querido, que eu só te demonstrei para você com peixes o que eu vou fazer através de você com homens. Que eu farei de você pescadores de homens. E assim como você pescou tanto peixe incontável aí, eu vou fazer você pescar muitos homens também para a glória do meu Pai. Então Jesus tem esse constrangimento para as nossas vidas. No meu aniversário de 40 anos aqui, eu falei, na minha oportunidade, falei, olha, o Senhor tem feito algo na minha vida, não para me deixar alegre. Que Ele me deu esse entendimento, que Deus não tem alegrias para os nossos corações. Ué, pastor, Deus não tem alegria para os nossos corações? Não. Porque Ele me deu o entendimento que a alegria Deus me dá quando Ele faz o que eu peço, quando Ele faz o que eu quero. Ele tem alegria. Mas Ele não quer dar alegria para o nosso coração. Ele quer dar constrangimento. Porque a alegria Ele dá quando Ele dá aquilo que a gente pede. E constrangimento Ele dá quando Ele dá aquilo que a gente nunca imaginaria receber. E eu vivo constrangido diante do meu Senhor. Com a esposa que eu tenho, com os filhos que eu tenho, com a saúde que eu tenho, com a igreja que Deus me confiou, com os irmãos, com tantas coisas que Deus tem para nos ofertar. E é isso, meus irmãos. Eu não faço o que tenho que fazer, segundo o que a palavra me respalda, porque eu amo Cristo. É pouco o que eu sinto por Ele. Mas eu tenho que fazer pelaquilo que Ele me ama, pelaquilo que Ele fez por mim. Então o que foi que Cristo fez por você? E aquilo que Ele tem promessa de fazer muito mais ainda por você. É esse constrangimento que tem que te mover a você obedecer e fazer. E dizer não, isso não me oferece mais alegria, isso não acrescenta mais na minha vida, eu não preciso mais disso. Eu estou livre em Jesus. Livre para servi-lo e livre para adorá-lo. Amém? Que esse ensino dessa noite possa ter edificado o seu coração, possa ter regozijado a sua alma, possa ter trazido acréscimo entendimento ao seu entendimento, e tudo isso para a glória de Deus. Obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe imensamente. Hoje nós concluímos o capítulo 6 de 2 Coríntios e a lição de número 6 também. Amém? Continue lendo 2 Coríntios, amém? Continue bebendo dessa fonte, deixando o Espírito Santo falar ao seu coração. Estou muito feliz.
Amém? Que Deus abençoe a todos. O pastor está aprendendo ainda a mexer com essa questão de live. Tem muita gente falando um monte de coisa. Eu glorifico todos vocês. Algumas pessoas entraram, eu não sei. Eu costumo não ver e comunicar, meu irmão. Me perdoe, porque senão eu me perco aqui. Ó. Já passou do tempo. Uns 5 minutos do tempo já passou. E aí eu me perco. Mas eu vou chegar lá. O Senhor tem misericórdia da minha vida e Ele vai me ajudar. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço do fundo da minha alma. Amo vocês em Cristo, tenho orado por vocês, permanecerei em oração e que Deus os abençoe em nome de Jesus e que a presença dele que está me transbordando aqui seja com os irmãos também. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia. Jesus, nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque nós somos achados de ti, Senhor. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor, Pai amado, purificou o nosso templo, o nosso corpo com o teu sangue para fazer morada. O que nós oramos é que o Senhor nos ajude para que nós possamos agir de uma forma que o Senhor nunca saia, nunca saia. Nunca nos deixe. Porque assim como Davi falou, eu posso perder todas as coisas nessa terra, nesse mundo, mas jamais eu possa perder o teu Espírito. Então que o teu Espírito habite em nós, sinta-se à vontade de permanecer em nós para poder fazer com que a grande obra que Deus começou nas nossas vidas, o Senhor venha aperfeiçoar até a volta de Cristo. Que assim seja na vida dos meus irmãos. Que assim seja, Deus, a partir dessa noite. Que assim seja, Pai amado, nos lares. Em cada elo que eles têm, do matrimônio, o familiar, o profissional, o fraternal, seja qual for, Senhor. Seja assim polido, seja, Pai amado, aliançado, Pai amado, pelo Teu Espírito. E que eles vivam no gozo do Seu Senhor. Para que eles por si só, pela liberdade que o Espírito Santo dá, através da Sua graça, venham se decidir, por não decidir mais pelo profano, pelo aquilo que não lhe acrescenta mais. Eles sabem, nós sabemos, Pai amado, que não nos acrescenta mais tantas coisas, que não nos preenche mais tantas coisas. Então que pelo Teu Espírito nós venhamos dizer não, para que nós venhamos, Deus, em nome de Jesus, Te agradar e Te glorificar através do que falamos e do que vivemos. Nós Te agradecemos por esse momento tão saudável, esse momento tão especial, Pai amado, na Tua presença e pela comunhão dos meus irmãos que estavam comigo aqui, Pai amado, Te glorificando e aprendendo acerca de Ti. Muito obrigado, Jesus, é o que Te louvamos. É o que Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço. Fique com Deus. A paz.